Pessoal, resolvi fazer uma parte 2 desse vídeo, tá? Sobre a adultização do empreendedorismo, para explicar de um outro ponto que eu não trouxe aqui, tá? Que ele ficou oculto aí dentro do que eu falei, tá bom? Que é o seguinte, é mais do que uma adultização no empreendedorismo, é uma adultização, às vezes, dos nossos sonhos. Então eu quero trazer dessa forma, a adultização dos nossos sonhos. O que acontece? Todo sonho, ele tem um tempo, tá? Para ele nascer, assim como uma criança, né? A criança, ela tem um tempo que ela é inserida ali no útero como um espermatozoide. Existe um tempo em que ela fica no útero, que ela nasce, e depois, quando nasce, tem outras fases da vida. Os nossos sonhos também é da mesma forma. Então o nosso sonho, ele passa por fases também. Então as fases que passam no nosso sonho não é as fases de dormir, tá? De ficar dormindo, que tem as fases do sono, né? O sétimo sono, a pessoa já está num estágio que está descansando. Não é disso que eu estou falando, tá? Falando dos estágios do processo que leva a gente até realizar o nosso sonho. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que existe uma adultização. O que é uma adultização? A adultização é uma forçação de barra para que aquilo aconteça mais rápido, tá? Então, a adultização seria isso. Que de onde vem a palavra adulto, né? A etimologia da palavra adulto vem de adúltero, né? É adulterado. Por que de onde vem a palavra adúltero? Quando fala, está tomando a cerveja adulterada, está usando a gasolina adulterada. Por quê? Foi acrescentado algo ali e aí ela não é mais pura, ela está adulterada. Tem algo a mais ali naquele negócio, ou na cerveja, um exemplo que eu usei aqui, ou a gasolina, então ela não está pura, ela foi adulterada, colocou algo a mais. Então, quando a gente fala de adultização, seria a gente estar acrescentando algo antes do tempo, vamos assim dizer. E eu quero trazer aqui uma reflexão, esse vídeo, sobre a adultização dos nossos sonhos. O que isso quer dizer? A tentativa, ou o ajuste, a forçação para que aquilo aconteça antes do tempo. Isso aconteceu com uma pessoa. Isso aconteceu com Jesus, tá? Quando Jesus ele estava ali no deserto, passando por dificuldade, porque era o propósito de Deus que ele passasse por aquilo, tá vendo o que eu falei antes? Que é o propósito de Deus que nós passemos por algumas coisas para que a gente venha amadurecer. Foi o que eu falei no vídeo passado, né? Então o que acontece? Jesus, ele estava no deserto. A Bíblia diz que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está escrito isso em Mateus capítulo 4, você pode ler lá. No outro vídeo eu não citei nenhum versículo, né? Porque eu não lembrava, esse aqui eu lembro. Então vamos lá. Então ele levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então certas situações na nossa vida que o próprio Deus, é o diabo, é o diabo. Não, tem certas situações que o próprio Deus vai nos levar para que nós venhamos a amadurecer. Ele vai nos permitir passar por certas coisas, ou vai até nos levar mesmo. Algumas coisas a gente passa porque a gente é cabeça dura, outras a gente passa porque Deus ele precisa que a gente passe por aquilo, para que a gente venha a crescer. Então, estou falando aqui sobre nossos sonhos, deixando bem claro, tá? Não estou falando que é necessário que as crianças sofram, nada disso, deixando bem claro aqui no vídeo. Eu estou usando o mesmo tema aqui que eu usei no tema passado para construir uma reflexão sobre a adultização dos nossos sonhos, para deixar bem claro, tá? Pegando carona assim aí nesse tema que foi passado aí, para trazer uma reflexão importante sobre os nossos objetivos, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, mas trazendo aqui de uma forma inteligente e diferente. O que acontece? O diabo chegou em Jesus e falou o seguinte: você não é filho de Deus? Pega essas pedras aí e transforma em pão, você está com fome. Aí Jesus falou para ele: nem só de pão vive o homem, certo? Então Jesus ele respondeu ele. Só que qual que é a questão? Eu falar, você está mais falando do que lavando a louça, né? É por isso, tá vendo? É por isso que a louça demora de ser lavada aí na sua casa. Você fica ouvindo música, fica gravando vídeo, tá vendo, gente? É isso que acontece. Por isso que demorou para lavar a louça. Então, olha só. Jesus, ele foi atacado no quê? Na identidade dele. Porque o diabo ele perguntou 3 vezes. Ele falou, se você é filho de Deus, faz isso. Se você é filho de Deus, faz aquilo. Se você é filho de Deus, faz aquilo outro. O diabo estava atacando ele na identidade de quem Jesus era. Porque Jesus queria provar que ele era o filho de Deus ou não. Agora Deus acabou de me dar um segundo aspecto do entendimento que eu não tinha percebido. Então eu já vou explicar para você. Então o que acontece? Muitas vezes nós somos tentados na nossa identidade. Quando alguém fala, você não tem que se você é tão bom, porque você
Seu vídeo, o canal não é monetizado. Meu canal não é monetizado, gente. Graças a Deus, eu com mais de 400 inscritos. Graças a Deus e pelo lugar, tá? Que me deu capacidade, sabedoria para compartilhar conhecimento, disposição. E graças a cada um de vocês que está inscrito aqui no canal, está acompanhando também. Então, o que acontece? Algumas pessoas, porque se você é tão bom assim, por que você não está ganhando dinheiro com o YouTube? Por que você está trabalhando um trabalho CLT e fica fazendo esses videozinhos aí? Hein? Por quê? As pessoas vão falar isso pra mim. Já falaram isso pra mim, não com essas palavras, mas já falaram isso pra mim. Então o que acontece, pessoal? Ele vai nos atacar na nossa identidade, em quem você é, com base no que você tem. Então ele fala, se você é tal coisa, por que você não tem tal coisa? Se você é tal coisa, por que você não pode fazer tal coisa? Mas por que você não pode? Porque não é o tempo, porque não está debaixo do propósito, tá? E por outro motivo também. A questão aí do propósito. Tudo tem a hora certa para acontecer na nossa vida. Por que o diabo falava para ele, que agora que é o entendimento que veio quando eu falava com vocês, se você é o filho de Deus? Porque o diabo queria destruir Jesus. De todos os candidatos que teve na história da Bíblia, Jesus era o que mais se encaixava ali com a aparência ali do Salvador. E ele tentou matar Moisés, achando que Moisés, que ele ia ser aquele, né, que ia pisar na cabeça da serpente. Tentou matar Elias, como eu falei de Elias aí no vídeo passado. Tentou matar todos os profetas, porque quando ele via um profeta, ele via uma ameaça, como aquele que seria o Salvador da humanidade. Só que o Salvador era Jesus. Então, quando ele viu Jesus, ele queria matar Jesus. Então, ele falou, se ele transformar a pedra em pão agora, eu vou ver que ele é o Filho de Deus e agora eu vou acabar com ele. Então, Jesus ele fez o quê? Ele teve que esperar. Então, tem certas coisas na nossa vida, certos objetivos, que nós temos que esperar o tempo certo para aquilo se concretizar. E na hora certa, aqueles que são invejosos, aqueles que são fofoqueiros, aqueles que querem que a gente se dê mal, aqueles que querem que a gente se ferre, aqueles que querem que a gente... que dê tudo de errado com a gente, eles vão ver aquilo acontecendo, assim como viram com Jesus. Todos aqueles que contrariaram Jesus, que não acreditaram que ele era o Filho de Deus, muitas vezes depois ele disse que ele era o Filho de Deus, quando ele estava pregando, mesmo assim, não acreditaram nele, zombaram dele, crucificaram ele, ou então não deram crédito ao que ele falou. Mas na hora certa, Deus mostrou que ele realmente era o Filho de Deus. Então, se você é algo, se você tem um sonho, você não precisa adultizar, você não precisa acelerar esse processo. Viva o processo, que na hora certa as pessoas vão ver sim que você é aquilo a qual Deus te chamou para ser. Basta você ter paciência como Jesus, ó. O que Jesus fez? Ele atacou ele o quê? Na identidade. Falou assim, você não é tal coisa. O que Jesus fez? Jesus ignorou a pergunta do diabo. Olha o nível de sabedoria de Jesus. Eu sou o Filho de Deus, sim. Ele poderia ter falado, mas ele ignorou a pergunta do diabo. Ele pegou e falou o seguinte, ele respondeu a palavra com a palavra. Então Jesus ele falou assim, você quer saber se sou filho de Deus? Isso não te interessa, né? Entre parênteses, tá? Ele não falou isso. Ele falou, o que interessa é a palavra de Deus, o que interessa é isso para você, saber o que diz a Bíblia. O meu plano, se eu sou filho de Deus ou não cabe a você saber isso agora, vai caber saber você lá no futuro. Então toda vez que alguém vem falar, se você é tão bom, por que você não conseguiu ainda? Se você é tão bonzão, bichão, por que você ainda não conseguiu? Aí o que você fala? Estou fazendo isso no momento. Estou fazendo isso. Meu objetivo é esse, de forma resumida, porque esse tipo de pessoa ele quer te atacar na sua identidade. E não vale a pena você discutir com quem te ataca na sua identidade. Eu vou até tomar mais um pouco de água. Aproveitando e lembrando que você que não curtiu o vídeo ainda, curta aí, me ajuda, tá? O YouTube recomendar para outras pessoas. Deixa o like aí. Então, se inscreva no canal e compartilhe com quem você quer que seja abençoado, que tenha sucesso. Falar também gasta, viu? Gasta energia também. Então, olha só. Pessoal, o que o inimigo... Se Jesus fizesse, naquele momento, ele transformasse a pedra em pão... Estou me focando só na pedra, tá? Não estou focando nos outros, senão o vídeo vai ficar muito grande. O que ia acontecer? Jesus ia ter feito uma magia. Porque o que é a magia? A magia é você acelerar um processo que não é o momento. Jesus chama na Bíblia aqueles que são rebeldes de feiticeiros, porque ele está sendo rebelde. Deus está falando, vai por lá, ele quer ir pelo outro lado. Porque muitas vezes o rebelde, ele quer algo antes do tempo, então ele quer acelerar um processo. Todos nós já passamos por isso. Por pegar e, porque eu quero desse jeito, e acaba se ferrando depois. Acontece, perdão. Já aconteceu comigo, já aconteceu com você, aconteceu com alguém que você conheceu. Um exemplo meu que já aconteceu uma vez, tá? Pra me colocar aqui... em um ponto aqui que você se identificar comigo. Teve um trabalho que eu trabalhei, que eu não gostava muito desse trabalho, mas eu sempre trabalhei com vendas e naquela época eu queria fazer outras coisas.
E aí o que acontece? Eu decidi que era melhor eu sair. E que era melhor eu sair. Eu tinha certeza que era aquilo que era melhor eu fazer. Hoje eu vejo que não foi a melhor escolha. Aí eu falo, tudo bem, mas os seus erros moldaram o seu futuro. Tudo bem, você pode dizer isso. Mas eu acredito que se eu tivesse tido alguém talvez que falasse pra mim, me orientasse, como eu falei ali, não falso coach, né? Não falso mestre. Porque uma pessoa naquela época, né, que eu admirava, falou pra mim, não, sai desse trabalho e vai fazer o que você quer, isso mesmo, vai ter sucesso, vai ganhar dinheiro. Aí que eu fiz? O bestão saiu, e aí eu tive uma série de outras dificuldades depois, que não vou falar aqui agora, mas dificuldades financeiras, etc. Mas o que acontece? Se tivesse tido uma pessoa, se eu tivesse perguntado pra uma outra pessoa que falasse, não, eu sei que você quer isso, quer fazer outra coisa, mas espera um pouco mais, fica um pouquinho mais aí, tá? E se você vê que é a hora, você sai, mas espera um pouco mais. O que talvez teria acontecido se eu tivesse esperado um pouco mais? Eu teria evitado certos problemas financeiros, certos problemas que eu tive aí também. Então, o que acontece? Às vezes vem alguém e fala, você é o bichão, vai dar tudo certo, mas às vezes não é o momento. Então, essas pessoas, que é o inimigo, ele usa certas palavras para nos atacar na nossa identidade. Fala, não, se você é bom, vai lá que vai dar certo. Não é bem assim. Teve um dia que eu trabalhava com um homem também que é cristão, e ele falou pra mim, Giovanni, você não tá preparado ainda para tal coisa. Eu falei, como assim? Porque todo mundo falava que... Ele falou, não, peraí, você não tá ainda. Ele olhou pra mim e falou, você pode continuar estudando, continuar fazendo curso, mas nesse momento, naquela época, ele falou, você ainda não tá. Agora não vai acontecer. Não adianta. E aquilo me doeu, mas aquilo foi muito bom pra mim, cara. Porque ele falou uma coisa pra mim que foi muito boa, que ele me libertou daquele senso de urgência, de querer fazer logo, de acontecer logo, de mostrar pros outros que eu era bom, que eu tinha razão, que o meu sonho ia acontecer. Porque aquilo me libertou de tudo aquilo. E eu falei, tudo bem. Teve uma hora que eu aceitei aquilo comigo, mas eu falei, tudo bem, não é o momento ainda, mas eu vou continuar me esforçando, vou continuar me estudando, vou continuar me empenhando, vou continuar estudando, vou continuar assistindo treinamento, os cursos, vai ter uma hora que tudo aquilo, de algum momento eu vou conseguir. Então aquilo foi tão libertador, é tão libertador quando a gente ouve a verdade, a gente fala, fulano, ó, e a gente aceita aquilo, aquela verdade no nosso coração, e aquilo nos dá força para avançar. Não é a mentira que nos fortalece, é a verdade. Por isso Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente entende qual que é a verdade, que é o que a gente fala no coach, né? Que agora eu vou entrar no coach, tá? Que é o nosso estado atual. O coach fala sobre o estado atual e o estado desejado. Quando você realmente entende, tem consciência do seu estado atual e fala, realmente, meu estado atual não tá legal, realmente falta muito para melhorar, realmente, ou então falta isso e aquilo, e eu não estou ainda. Quando você faz isso, você se torna mais próximo do seu objetivo, porque você entendeu, você tem consciência, você não está agindo igual um louco, você realmente entende qual que é o seu estado atual, e você começa a sentir uma alegria. Peraí, eu entendo onde estou agora, eu entendo que eu estou no meio do processo, eu entendo que não é a fase final esse problema que eu estou passando, essa dificuldade que eu estou enfrentando, essa parte faz parte do processo. E como diz o Steve Jobs no seu discurso, ele fala que a gente só consegue ligar os pontos olhando para trás, nunca olhando para frente. Porque ele quer dizer que quando a gente olha para o passado, a gente fala, olha, é por isso que eu passei por aquilo ali, para que hoje eu pudesse chegar aqui e hoje estar onde eu estou. O famoso discurso do Steve Jobs, quem quiser assistir aí também é bacana, tá? Então, isso é muito interessante, pessoal, a gente entender que Deus, em tudo, ele tem um propósito na nossa vida. E Deus, ele é tão bom, Deus é tão misericordioso que ele usa até os nossos erros para cooperar para o nosso bem. De que forma? Quando a gente aprende com eles, é claro, né? Mas eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final, que você venha ter consciência de quem você é, tá? De onde você está e do seu objetivo, que você não venha a permitir que o inimigo, através de pessoas e situações, que muitas vezes até não é o objetivo da pessoa te atacar, mas por ela querer te proteger ou ela desconfiar que você está perdendo seu tempo, ela te atacar na sua identidade e você aceitar aquilo, que você venha a ter um entendimento, tá? Não vou orar por você nesse vídeo para não ficar longo, mas que você venha a ter um entendimento, uma sabedoria para entender quando Deus está falando com você por meio de uma pessoa ou quando é só uma crítica para te destruir. E quando for uma crítica, que no outro vídeo eu falei que tem pessoas que elas nos amam e falam críticas que às vezes são ao nosso benefício. Agora eu estou trazendo um outro aspecto. Estou dizendo aqui nesse vídeo que tem pessoas que elas vão trazer uma crítica negativa que pode às vezes nos destruir pela força das palavras que elas trazem. Mas se nós tivermos, assim como Jesus, o entendimento de quem nós somos, do que nós fomos chamados para fazer, de qual que é o tempo daquilo se concretizar, nós vamos ter paciência
para responder aquela pessoa da forma correta, ou então agir da forma que vai nos levar realmente mais próximo do nosso objetivo. Aí o que vai acontecer? Nós vamos viver essa nossa fase agora com alegria. Você vai viver essa fase que você está vendo agora com gratidão a Deus, sabendo que é só uma parte do processo, tá bom? É como no metrô, né? Você passa por várias estações, mas seu objetivo não é aquela estação que parou. Seu objetivo é aquela estação que você está determinado você sair. Então lembre-se disso, não importa qual estação você está agora, lembre-se que essa não é a estação final. Essa estação faz parte do processo. Vai ter uma hora que você vai chegar na outra estação, mas enquanto você não chegar na sua estação, coloque seu fone de ouvido, ouça uma música, aproveite o momento, aproveite o dia de hoje, na estação que você está agora, leia um livro, joga um jogo no celular até você chegar na sua estação, ou seja, viva a sua vida, como diz em Jeremias 29:11. Tenho planos de prosperidade e paz para você, mas enquanto não chega a isso, trabalhe, construa, faça, viva a vida. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até mais, aguardo você no próximo vídeo.